Olá, amados e amadas. Nós louvamos a Deus por sua graça, por seu perdão, por sua misericórdia. Deus, Ele não apenas nos perdoou, nos amou, mas Ele nos abraça, Ele está conosco, Ele nos carrega, Ele nos supre, Ele nos envolve com a sua graça e com o seu amor. Que coisa extraordinária é isto. Por isso nós o amamos. E o amamos exatamente porque Ele nos amou primeiro. Eu quero hoje pensar um pouquinho com você em Filipenses, no capítulo 1, os versículos de 3 a 5, onde Paulo começa rendendo graças a Deus por tudo que ele recorda ali daquela comunidade em Filipos. Uma comunidade que surge a partir da sua segunda viagem missionária, e ele tinha muito carinho àquela comunidade, de maneira que ele não se apresenta aqui nesta epístola como o grande apóstolo que recebe um chamado diretamente do céu. Não, ele se apresenta como Paulo, o servo de Jesus Cristo. E aquela comunidade nele tinha um carinho especial, ele tinha como amigos, ele tinha como filhos. E ele rende graças ao Senhor todas as vezes em que vinha à sua memória aquela comunidade, ele encontrava um motivo para agradecer a Deus pela vida daquelas pessoas. Aqui nós já podemos extrair uma lição, para as nossas vidas, em estar trazendo à nossa memória as pessoas que nós conhecemos e render graças a Deus pela vida delas, quem sabe até por algo em que elas foram usadas diretamente por Deus para nos abençoar, para nos aconselhar, para nos orientar, para nos abraçar. Então, lembrem dessas pessoas e renda graças a Deus pela vida delas. Paulo, ele diz que fazia isto, sempre assim, com muita alegria no coração. Ele, através das suas súplicas, das suas orações, ele colocava diante de Deus essas vidas, agradecendo a Deus, para que Deus continuasse cercando essas pessoas com os seus cuidados. E também Paulo fala da cooperação daquelas pessoas no Evangelho. E a palavra cooperação, ela tem um sentido triplo. Ela tem um sentido de cooperação mesmo, de estar cooperando. Ela tem um sentido de comunhão e ela tem um sentido de comunicação. Então eu creio que Paulo, ele menciona esta palavra em todos esses sentidos. Então ele rende graças a Deus porque aquelas pessoas eram cooperadoras de Deus. Aquelas pessoas, elas participavam na implantação do reino de Deus. Aquelas pessoas estavam envolvidas com o projeto de Deus. Mas aquelas pessoas, elas mantinham comunhão. Elas estavam sempre juntas. Elas sempre partilhavam na medida do possível para que ninguém tivesse falta alguma. Era uma comunidade que cooperava, era uma comunidade que mantinha comunhão e também era a comunicação. Não apenas entre eles mesmos, que estavam sempre se comunicando, sempre se falando, mas também comunicando às outras pessoas a graça de Deus, o amor de Deus, o quanto Deus é importante para elas, o quanto Deus agia na vida delas.
Então havia no coração de Paulo uma alegria muito grande quando ele trazia à sua memória aquela comunidade em Filipos. Que Deus continue de mãos estendidas sobre todos nós, para que esta palavra cooperação em todos os seus sentidos, não é, de comunhão, de comunicação, sejam também percebidas na nossa vida. E que nós não apenas rendamos graças por aquelas pessoas que têm sido instrumentos de Deus, que têm estado na presença de Deus, que têm sido motivo de inspiração, não é, para nós, mas que nós também sejamos essas pessoas que abençoam, que cooperam com a expansão do reino de Deus, que estão sempre em comunhão. Que assim seja para a glória de Deus.